Fala galera, beleza aí com todos? Turma, hoje nós vamos trabalhar mais um filo do reino Animalia, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o sexto filo do reino Animalia. Já trabalhamos poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos e agora anelídeos, beleza? Turma, com relação ao filo Annelida ou anelídeos, esse filo ele possui atualmente cerca de 15.000 espécies descritas, né? E os principais representantes que nós encontramos no nosso dia a dia são as minhocas, as sanguessugas e os nereis. Esses animais eles são caracterizados por possuir o corpo cilíndrico, como vocês podem observar aqui nessa imagem, tá? Possui o corpo cilíndrico, vão acompanhando aí o mouse, certo? Além do corpo cilíndrico, o corpo desses animais ele é dividido em segmentos. E esses segmentos eles também são chamados de anéis. Então aqui nós temos um segmento, outro segmento, 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 né? Então esses segmentos, esses anéis, possibilita uma caracterização dos anelídeos chamados de metameria. Então os anelídeos eles são animais metamerizados. E essa metameria, senhoras e senhores, ela é importante para a distribuição de estruturas internas dentro desse animal. Com relação a essa metameria, eu chamo a atenção mais uma vez porque em nenhum dos outros filos que nós estudamos anteriormente, eles apresentaram essa característica. O primeiro grupo a apresentar a metameria, corpo formado por anéis, são os anelídeos. Então, nós podemos considerar a metameria como uma novidade evolutiva. Muito cuidado com isso, porque os exames de vestibulares eles cobram bastante essa característica diagnósticas de anelídeos. Com relação ao habitat, nós podemos encontrar esses animais no ambiente aquático. Esse ambiente aquático ele pode ser um ambiente de água doce, um ambiente de água salgada. E também nós vamos encontrar a grande diversidade de anelídeos em ambientes terrestres. Tá? Quanto às características embriológicas, eles são celomados, ou seja, possui essa estrutura aqui que é totalmente delimitada pela mesoderme e vai ter como função primordial abrigar órgãos. Né? Isso aqui não é novidade, porque o primeiro grupo a apresentar o celoma foram os moluscos que nós estudamos na aula passada. Eles também são triblásticos, ou seja, vão possuir os 3 folhetos embrionários, a ectoderma, a mesoderma e a endoderma. E eles também são protostômicos, ou seja, o blastóporo vai originar primeiramente a boca e posteriormente o ânus. Então essas são as 3 características embriológicas primordiais, né? Vale ressaltar que os anelídeos vão possuir a simetria bilateral. Vamos adiante. Nós temos 3 classes dentro dos anelídeos. Nós temos a classe Oligoqueta, e dentro da classe Oligoqueta nós vamos encontrar como principal representante as minhocas, perfeito. As minhocas, elas são caracterizadas por possuir poucas cerdas. Essas cerdas que nós vamos estudar posteriormente nos próximos slides, elas vão possibilitar essa diferenciação aqui em classes, tá? O agrupamento de animais em classe. Então, aqueles animais que possuem poucas cerdas, eles vão ser classificados dentro da classe Oligoqueta. Perfeito? E os oligoquetas, a maioria deles são terrestres. Já a classe Poliqueta, onde nós vamos ter como os principais representantes os nereis. Os nereis, eles são animais com muitas cerdas, tá? E a grande maioria são marinhos. Nós temos também a classe Hirudinea, que nós possuímos como representantes as sanguessugas. As sanguessugas, elas não possuem cerdas, tá? E a maioria nós vamos encontrar no ambiente do ciclo, ou seja, no ambiente aquático de água doce. Então essas são as 3 classes principais que nós vamos encontrar dentro dos anelídeos. Oligoquetas, poucas cerdas,
classe poliqueta, muitas cerdas, e irudinhos sem cerdas. Daqui a pouco eu vou falar para vocês qual vai ser a função dessas cerdas. Bom, aqui nós temos uma locomoção diferenciada de sanguessugas. Bom, já que eu estava falando para vocês de cerdas, eu vou adiantar qual vai ser a função das cerdas para os anelídeos. As cerdas, elas vão possibilitar a locomoção desses animais. Tudo bem? Então, se os irudinhos eles não possuem cerdas, aí tu me perguntas, então, prof, como é que eles vão se locomover? Beleza, eles não têm cerdas, mas eles possuem uma locomoção que ocorre através de ventosa, tá? Aqui tu podes observar que eu tenho a ventosa posterior de uma sanguessuga fixada ao substrato. Posteriormente, a sanguessuga vai fixar a sua ventosa anterior no substrato, como você pode observar aqui. E aí ela vai se locomovendo. Soltou a posterior, né? Fixa novamente a posterior em outro local e aí ela vai se locomovendo. Essa locomoção das sanguessugas ela é chamada de locomoção médio-palmos. Beleza? Então, o fato das sanguessugas não possuírem as cerdas, que são estruturas de locomoção, elas vão se locomover através de ventosas. Aqui nós temos algumas considerações estruturais. Essas considerações estruturais são estruturas que nós vamos encontrar somente nos anelídeos. As cerdas, como eu falei para vocês, aqui nós temos as cerdas. Tá? As cerdas possuem como função locomoção desses anelídeos. Né? Então, poliqueta e oligoqueta vão possuir cerdas. Nós temos uma outra estrutura importante aqui, que são os parapódios. Os parapódios são essas estruturas aqui que vocês estão observando, e elas vão ter como função abrigar as cerdas. Então, os parapódios eles vão atuar indiretamente na locomoção, já que elas vão sustentar as cerdas. Além de atuar indiretamente na locomoção, abrigando as cerdas, os parapódios eles vão auxiliar nas trocas gasosas. Sim, porque aqui nós temos formação de brânquias. Beleza? Vocês podem observar uma imagem bem detalhada, onde aqui nós temos um parapódio, perfeito, e através desses parapódios nós temos aqui a disseminação de cerdas. Massa. Vamos adiante. Outra estrutura que nós vamos encontrar nos anelídeos é o clitelo. O clitelo ele vai ter como função básica a formação do casulo. Perfeito? Então aqui estão o clitelo. E esse clitelo, senhoras e senhores, ele vai atuar na reprodução. Ele vai ter uma função importante na reprodução. Exatamente a formação do casulo, como eu falei anteriormente aos senhores e às senhoras. Beleza? Esse aqui é um tópico bem importante, porque é um tópico que o Enem gosta. O Enem gosta de caracterizar os filos. Nós já trabalhamos a caracterização do filo dos anelídeos. E uma outra etapa que o Enem gosta de abordar é exatamente a importância dos filos. Então, eu vou falar para vocês a importância ecológica e a importância terapêutica dos anelídeos. Com relação à importância ecológica, né, no caso lá das minhocas, dos oligoquetas, eles são importantes no processo de reciclagem de matéria orgânica, na produção de humus, né, que é um adubo bastante utilizado pela agricultura familiar, porque ele é um adubo orgânico, né? Além de possibilitar a fertilização do solo. Então, geralmente, onde nós temos um solo e esse solo tem a presença de minhocas, de oligoquetos, tem grande chance daquele solo ele ser o quê? Um solo fértil, um solo rico em adubo orgânico. Tudo bem? Outra importância das minhocas é a aeração do solo. Elas vão fazer o processo de aeração do solo. Com isso, eu tenho uma entrada maior de oxigênio, né? E isso favorece a respiração das raízes dos vegetais, como vocês podem observar aqui. Tá?
Aqui eu tenho a aeração do solo devido à presença de minhocas. Eu tenho uma maior entrada de oxigênio. E essa entrada de oxigênio vai possibilitar uma respiração das raízes dos vegetais. Agora nós temos uma importância terapêutica. Isso aqui cai bastante também, galera. Importância terapêutica dos anelídeos, mais especificamente os irudíneos, as sanguessugas. As sanguessugas elas são bastante utilizadas em técnica de sangria, que é exatamente a retirada de sangue dos pacientes como um tratamento de doenças. Além da utilização de sanguessugas para a remoção de hematomas em ferimentos traumáticos ou cirúrgicos. Essas sanguessugas elas possuem na sua carga bucal, quando elas se fixam, né, no substrato e elas querem sugar o sangue, por isso que o nome é sanguessuga, elas liberam uma substância anticoagulante e elas conseguem sugar todo o sangue do indivíduo, tá? Por isso que ela é utilizada nessa técnica de sangria. Além da liberação dessa substância anticoagulante, as sanguessugas elas liberam substâncias anestésicas. Então, geralmente, o indivíduo ele não sente o momento em que a sanguessuga está no corpo dele, está sugando o sangue, devido à liberação dessas substâncias anestésicas. Beleza? Vamos lá, convênio, a rocha, vamos para cima.